Estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ar, o melhor do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui com o meu co-host, Matheus Araújo. E vamos lá, Matheus, sobre o que vamos falar aqui hoje. Tiago, eu acho que os temas centrais aqui do nosso podcast é marketing, empreendedorismo, inovação, tecnologia. É a primeira vez que a gente vai se aprofundar mais nesse tema da tecnologia e inovação. Então a gente vai falar muito aqui sobre Big Data, análise de dados e tendências e também atualizações do mercado aqui, acredito, para 2024. Então vai ser um podcast muito bacana. Com certeza. E é com grande prazer que a gente recebe você aqui, meu amigo. Cláudio Lima, CEO da BeAnalytic, para falar sobre esse tema que dessa vez vai ser com um especialista, né? A gente já conversou com várias pessoas aqui, mas ninguém que de fato está gerando transformação em outros negócios através da tecnologia de fato. Seja muito bem-vinda. Show, Tiagão, Araújo, obrigado aí pelo convite. É uma satisfação aqui poder conversar com vocês, trocar um pouquinho dessas figurinhas, né? Voltado para a parte de marketing, tecnologia e inovação, como a gente comentou. Estou disposto aí a explorar as vertentes aí da tecnologia com a gente. Perfeito. Acho que um bom pontapé é você nos falar sobre como você caiu nesse mundo, né, dos dados, da ciência dos dados, e se apaixonou e hoje vem cada vez mais entrando de uma forma mais pesada nesse mundo. Pois bem, acho que a minha introdução no mundo da tecnologia começou quando eu era mais jovem mesmo. Eu, desde pequenininho, gostava muito de mexer em celular, em computador, até que eu ficava olhando vídeo no YouTube e tentava fazer aí os jailbreak, né, que na época era famoso do iPhone, também voltado para o root do Android. E a partir daí eu fui me aprofundando até ter meus primeiros contatos com a programação de uma forma sem querer, olhando tutorial no YouTube. Já quebrei muito celular, muito computador. Meus pais eram até meio sentido comigo nessa perspectiva, né? E a partir daí eu fui vendo no ensino médio que talvez a minha praia fosse mesmo tecnologia, sabe, Tiago? Eu pensei muito em trabalhar na parte de produção, engenharia, conversei com muita gente, mas eu pensei, bicho, eu acho que hoje minha essência é muito voltada para tecnologia e que se tiver a necessidade de eu estudar a parte de administração, de engenharia de produção, de processo, de gerenciamento, eu estudo futuramente por fora. E aí foi quando eu decidi fazer o curso de tecnologia lá no UFRN, voltado para a parte de engenharia de software, ciência da computação. Me formei e fui gradativamente me inserindo cada vez mais, né? Criando a Colina, que foi minha primeira empresa, junto com o Lucas Mega, fazendo aí o gerenciamento, desenvolvimento de sites, servidores. E depois me desvinculei da própria Colina, a minha própria empresa, para começar junto com o Daniel e Marconi a BeAnalytic. E aí foi quando eu disse, aqui é onde eu quero estar, mexer mesmo com programação, com dados, com tecnologia. E tô aqui até hoje, né? 6 anos aí de guerra, tentando fazer a empresa crescer devagarzinho. Pô, muito massa. E desses 6 anos, eu acredito que você já viveu muita coisa, né? Muita coisa horrível, talvez drástica, que você chegou lá para dar um norte para aquilo, né? Através de justamente agrupar de uma forma os dados para que possam ser analisados, para tomar decisões e tudo mais. E desde o início, o foco de vocês foi esse? Esse lado assim mais da Big Data mesmo, ou vocês tinham algum outro perspectiva? Olha, eu acho que toda empresa no início ela sofre pela validação na prática, né? Vai crescendo de forma gradativa e ao longo do tempo você vai lapidando do que for a necessidade no mercado privado, mas a princípio a ideia era isso mesmo. Quem começou mesmo a BeAnalytic foi Marconi, sozinho. Ele era apaixonado e entendia muito Excel e começou a fazer análise em Excel que normalmente a turma não entendia tanto, né? Em questão de fórmulas, boas práticas. E aí foi mesmo na época que o Power BI estava em ascensão. A Power BI é a ferramenta de inteligência de dados da Microsoft. E eu acredito fortemente que Marconi tenha sido um dos primeiros daqui, né? Nativamente de Natal, que foi explorando, e depois entrou o Daniel, depois eu cheguei, e a gente começou a somar nesse sentido, não só de usar o Power BI para visualizar os dados, mas usar o Python para fazer o processo de extração e integração de dados, usar banco de dados para fazer armazenamento massivo desses históricos, e organicamente fomos crescendo, né? E foi quando a gente fechou nossos primeiros projetos aqui para fazer a integração de sistemas, tratamento dos dados, hoje que é conhecido pelo termo de ETL, que é a extração, transformação e o carregamento dos dados, né? O L de loading.
E fomos crescendo nesse sentido. Até que, de fato, a gente disse assim, pô, a gente é bom no que faz. Acredito que a gente está sendo um dos pioneiros, principalmente numa cidade pequena como Natal. E fomos explorando cada vez mais essas vertentes, até conseguir uns clientes mais locais, fazendo o nosso nome aqui em Natal e expandindo de forma ano a ano para empresas também home office, né, da Brasil afora. A gente começou com o projeto lá de Pernambuco, depois foi para Fortaleza, e quando a gente deu conta, já tínhamos alguns bons clientes no Sudeste, né, principalmente onde está essa densidade de capital do Brasil. Até uma das perguntas que eu iria fazer, porque aqui em Natal, principalmente, às vezes as empresas demoram a se atentar para essas novas tendências no mercado, ou então não querem investir um valor, porque elas não veem, a princípio, o valor naquele serviço. E elas demoram muito a implementar essas coisas. Então, quando vocês começaram, de fato, a maioria dos clientes eram daqui, ou vocês começaram com alguns clientes mais de fora mesmo? A gente começou com os clientes daqui mesmo, por facilidade de comunicação. E tem até um termo nesse mundo startupeiro, né, que chama dos early adopters, que são os que querem fazer o teste ali antes de virar moda no mercado. Inclusive, um dos nossos primeiros clientes foi Popó, da Massa Fina, Rodrigo Camargos, do escritório Falcone Camargos, Barbosa Lumandelei, que é bem conceituado a nível nacional. E dentre outros, então a gente foi meio que educando junto também com o entusiasmo desses clientes que gostam de tecnologia. E a gente foi crescendo junto, né? Entendendo junto. Porque com certeza a gente ainda estava em fase de aprendizado de como ensinar o cliente a usar um dashboard, como construir um dashboard com as boas práticas. Do mesmo jeito que eu acredito também, Popó e Rodrigo estavam também entendendo como é que isso poderia agregar na empresa, né? Apesar de já ter aí o conceito por trás de que dados podem reduzir custos, podem automatizar processos. Então, acho que foi mais ou menos assim, sabe, Harold, nesse sentido. E, sim, não gosto muito de perguntar diretamente sobre isso, né? Mas para a galera que quer implementar um projeto desse, tem uma noção. Sei que varia muito de empresa para empresa, tamanho da empresa, que ela a real necessidade da empresa também. Né? Mas algo tabelado, né? Para iniciar um projeto desse, para uma empresa, qual seria um investimento inicial que ela teria que fazer? Uma média, não diria mas uma média, assim. Pode usar a gente como exemplo. Olha... Desculpa a pergunta, né? Não, mas fica à vontade, pô. Tem que jogar mesmo. Todo segmento tem seu preço médio, né? Para contador, para advogado, tudo. Acho que na área de BI hoje, um profissional em termos de contratação, ele está bem valorizado, sabe? Hoje, no ano 2023, a gente presenciou a valorização que a turma de tech vivenciou. Muita gente trabalhando para fora. Eu acho que para fazer a contratação de um serviço nem muito caro e nem muito barato, deva girar aí em torno de uns 5 mil por mês. Vamos dizer assim, se for para fazer esse outsourcing, né? E para fazer a incorporação de um time, aí com certeza vai ser mais caro. Porque essa parte de gestão de informação envolve muitas profissionais distintas, por exemplo, engenheiro de dados, programadores, uso de tecnologias em cloud, como a AWS, Google Cloud, o Azure, que são bem famosos, e o próprio BI, né? Hoje o BI está tendo um pouco mais de profissionais formados. Um grande referente, inclusive, nesse sentido de formação online hoje, né, no YouTube, na internet, é o Léo Karpinski. Muita gente já veio falar comigo, dizendo que fez o curso dele, que ele é top, ele realmente é muito bom. Mas aí o time, meu amigo, aí passa facilmente de 30 mil, sabe? Principalmente hoje. Se quiser internalizar, né? Se quiser internalizar, mas para fazer um outsourcing dá para quebrar um galho aí com 5 mil, ou se não, pegar um freelance. Eu já vi alguns casos de freelance que deram certo, sabe? Mas hoje, empresas grandes, bicho, aí não existe isso de freelancer, de testar. É você chegar lá com uma negociação que demora 4, 5 meses para você mostrar do pé a cabeça do planejamento. E, vai se pagar em tanto tempo, e o cronograma é tanto, e vai envolver tantas horas. Não existe isso de achismo nem nada não, sabe? A gente já passou por algumas negociações, tanto quanto incisivas nesse sentido. Até de comprovação de certidões negativas e de cases e de clientes e tipo assim, pô, Cláudio, sua apresentação foi top, mas aí eu vou querer que você me dê 3 contatos de 3 empresas grandes com tanto de faturamento ou tanto de colaboradores para comprovar que elas são grandes.
E eu vou ligar para essa turma e vou ver como é que foi a experiência dele com você. Então, hoje a gente está vivenciando essa sofrência, né? Desse namoro, dessa negociação com grandes empresas, sabe? Preencher aí um Excel de compliance, assim, com 4, 5, 6 páginas, você prestando conta de quem é contratado, de quem é responsável pelo quê, de plano de ação com incidente, caso tenha um vazamento, a certificação de que você teve uma consultoria técnica e jurídica para toda essa parte LGPD. Então é algo que a gente tem... Bem complexo. É um tanto quanto complexo mesmo. Inclusive, um abraço aí para Rodrigo Falcone, que é meu advogado, que fez aí tudo pra gente também. E até porque acho que é um tema muito sensível dentro da empresa, são os dados. Então, se algo acontecer de errado com esses dados, né, mais numa empresa grande, a bronca é grande. A bronca é grande, viu, meu velho? Inclusive, quantas polêmicas aí a gente já não viu, né? De vazamento de dados e processo. E isso pode acabar com a empresa, pô. Se for um aplicativo que teve um dado vazado, sei lá, 10 mil pessoas, se cada uma das 10 processar e ganhar mais 10 mil, aí dá um número, acho que dá 1 milhão, né? Então dá um número exorbitante, assim, pra empresa pagar as contas, sabe? E a gente já vivenciou, tá? Esse tipo de vazamento, já teve algumas integrações que a gente fez, que uma chave que teoricamente era para liberar apenas uma credencial de usuário, porque quando você faz login, né, é o usuário, senha, que vai gerar uma chave, que essa chave valida o seu usuário. Já até aconteceu da gente fazer algumas integrações que essa chave liberava para mais de um usuário. E que se a gente quisesse ter sido maldoso, teria como ter usado esses dados a nosso favor, podia ter vendido. Mas obviamente que a gente acionou, né, as devidas medidas da própria empresa para tentar mitigar isso aí. Mas, pô, mostra mais de erro que tem, né, ainda nesse sentido. Você comentou nessa sua fala sobre o engenheiro de dados. O engenheiro de dados, eu acredito que não se forma na faculdade, né? Não existe um curso para isso especificamente. Não sei se eu estou enganado, mas como é que é formado esse cara? Rapaz, boa... É uma pergunta interessante, viu, hoje, porque de fato não tem... Eu não sou nenhuma referência muito grande para falar isso, mas eu tenho a ideia de que o mercado privado hoje ele está avançando a uma velocidade tão alta que a faculdade não consegue acompanhar, sabe? Meu pai ele é professor da FRN, eu conheço N professores, sou apaixonado pelo IMD, inclusive. Eu fui até recentemente na Câmara lá dos vereadores falar do impacto que o prédio do IMD e do curso teve na minha vida. Mas o próprio mercado privado, às vezes, não acompanha o próprio mercado privado. Não tem essa polêmica, né? Que no futuro vai ter tanto processo automatizado que a galera que faz processo automatizado, operacional hoje não vai ter o que fazer, vai ficar desempregado, mas ao mesmo tempo não vai ter conhecimento técnico o suficiente para ter emprego nesses cargos mais de última geração. De análise, de estratégia. De análise, de tratamento com dados, autoprocessamento. Então vai faltar a mão de obra para uma área de tecnologia muito avançada e vai sobrar mão de obra para quem está muito na operação. Então, eu tenho essa interpretação de que nem o próprio mercado privado acompanha o próprio mercado privado, entendeu? E, de fato, a faculdade ela sofre um pouco nisso, porque, se eu não me engano, a cada tantos anos que o curso faz a revalidação das matérias, de acordo com o que está no mercado privado, de acordo com a pesquisa, e que, de fato, um engenheiro de dados ele tem que ser formado com a experiência nas oportunidades de emprego mesmo. Então, um desenvolvedor hoje ele se forma sabendo, sei lá, Python, Java, mexer num banco, mas o engenheiro de dados ele tem que saber todo o processo de tratamento de dados, quais são as tecnologias, por exemplo, uma Apache Flow da vida, que é uma tecnologia open source. Entender do negócio em si também. Entender do negócio e, principalmente, acredito eu, saber mexer em tecnologias cloud, da AWS, da Google, da Microsoft, da Oracle. E isso não se vê na faculdade, pelo menos não até... eu tô sabendo, né? Não, pelo menos até onde eu sei, não. Então, tem muitas formações hoje que o cara, de fato, ele só aprende fazendo cursos e vivenciando na prática emprego, sabe? Até hoje, por exemplo, se você chegar para mim, qual é a faculdade que vai formar um cara que é analista de dados, que vai saber mexer numa ferramenta de data viz, como um Power BI? Experiência. Não é, experiência, não tem. Fazendo curso aí do Léo Karpinski da vida, ficar olhando o hashtag lá no YouTube e aprendendo, tá ligado? E quais são as principais dores? Lógico, cada empresa vai ter a sua, cada segmento, principalmente, pode ser similar, mas quais são as mais presentes quando eles chegam de falar, poxa, eu estou precisando
de vocês para me ajudar aqui a entender mais o meu negócio, a enxergar coisas que eu não estou conseguindo ver para tomar certas decisões. Dos nossos clientes? Sim. Massa. Cara, eu sou suspeito a falar, mas é uma porrada, viu? Deixa eu ver aqui, talvez em ordem de prioridade. Acho que a maior prioridade, na verdade, é dar vazão a essas demandas. Então, por exemplo, tem que fazer uma análise de dados numa empresa que tem 1.000 colaboradores espalhados pelo Brasil, da diretoria de RH, comercial e, sei lá, administrativo. Então, o time de TI, internamente dessas demandas, dessas empresas, eles não têm uma capacidade produtiva para dar uma vazão nessas coisas, pô. É tarefa que fica em backlog ou fica em planejamento 1, 2, 3 anos, tá ligado? E mesmo quando executa, às vezes pela correria, executa com más práticas, necessitando ter retrabalho. Então, tem análises erradas, né? Análises erradas, Então, a partir daí, eles começam a procurar empresas como a Bianalytic, que é para fazer não só uma alta vazão dessas demandas, mas incorporar na essência as boas práticas de tudo isso. De fazer a integração bem feita, de ter um processo de tratamento de dados, de ter um Power BI que não demora 15 minutos para carregar. Porque a gente já pegou um Power BI que demorava 15 minutos para carregar. E aí, não tem nem sentido, né? Você perder 15 minutos do seu dia lá, um diretor de uma empresa que é importante, esperando abrir um Power BI. Tudo isso porque é uma prática. É uma daily, né? Que você faz com o time no início do dia. Pois é, pô. Uma daily já. Pois é, exatamente. Então, é todas essas boas práticas. E isso ainda é até o que Araújo perguntou recentemente, né? É tudo questão de educação, sabe? Eu noto ainda que ainda existem algumas empresas com um porte relevante, nacionalmente falando, que ainda usa muito Excel, que ainda demora muito para fazer tratamento de dados manualmente em Excel. E aí o Excel é ótimo. Inclusive, tem até um rumor aí que Bill Gates falou que a maior invenção dele não foi nem o Windows, foi a própria Excel, porque hoje o Excel, ele muda a vida de todo mundo, né? Você quer fazer um cálculo brincando, você abre o Excel, você quer fazer uma gestão da empresa, você faz no Excel. Então, apesar dele ser bem relevante, tá muito ainda enraizado nessa cultura meio, eu vou dizer um termo meio polêmico, tá? Mas meio arcaico de fazer tratamento de dados, de fazer análise de dados. Porque Excel vai necessitar de trabalho humano. Muito manual, né? Muito manual. Margem de erro. Porque às vezes o cara, se botar uma fórmula errada, ou se... Um parênteses, uma aspa que colocou errado. Tá na coluna errada. E a gente já vivenciou isso, pô. Já vivenciou isso aí. Então, de fato, tem muito ainda a ser explorado na parte técnica, na parte de projeto, na parte de formação de profissionais na área. E também na parte, acho que principal, talvez até, de educação na área, sabe? Como o Araújo perguntou, como é que você fez para conquistar as primeiras empresas no início da empresa? Era educando, pô. Era falando. Nele, chamando para uma conversa, entendendo qual é os processos, as demandas deles, né? E encontrando possíveis melhorias através do que vocês podiam implementar lá. Exatamente. Vou falar um exemplo bem clichê aqui, mas, por exemplo, para fazer um fechamento de um relatório de DRE mensal, um contador ou um sócio administrativo demora pelo menos 30 minutos a 1 hora. 30 minutos para montar o relatório e 1 hora e mais 30 para validar os dados, né? Para ver se está tudo realmente batendo. Isso o cara sendo bem... Pois é, sendo relevante. Não sei que seja pequeno, mas se for de um negócio que tem várias coisinhas ali, demora até mais. Pois é, para fazer aí esse relatório. E 1 hora, se você pegar o valor da hora dele, vamos supor que a hora, uma média aí é R$100, aí você multiplica 1 hora vezes 100, vezes 4, que é 4 semanas no mês, aí vezes 12 no ano, já dá um valor. E aí se você pegar esse valor, já dá para fazer esse investimento, sabe? E isso eu botei vezes 100 por baixo, né? Porque se você pegar uma corporação grande aí, a hora, eu já vi, a hora de estagiário vai ser R$500. A hora. A hora. Pois é. Aí tem muito essa questão de educação ainda a ser feita, sabe? A gente faz muito hoje ainda, muito cliente meu ainda que usa Excel e a gente vai gradativamente tirando o Excel e tentando fazer essa automação, sabe? Inclusive, um dos objetivos do nosso podcast é falar um pouco sobre isso. Tipo, como é que a gente pode agregar? Né? Considerar. Boa. Se você não conhece ainda, é o Dadoscast? Dadoscast, podcast da Bianalytic, aí, onde eu e meu sócio Daniel, a gente toca conversas com grandes empresas, parceiras e clientes nossos, né? Então, a Ali Combustíveis, a Tangerino, do Grupo Solids, recentemente que a gente gravou, o Fibrasil, da distribuição de fibra ótica, dentre outras grandes startups, né? E top of minds aí a nível do Brasil. Fica à vontade para olhar. Grupo Solids é o que tem aquela ferramenta de RH, né? Também? Exatamente, exatamente. Agora, falando um pouco sobre automatização dos processos. Você conhece
Você conhece um pouco sobre Elon Musk, da história, já leu alguma coisa sobre ele? Rapaz, não muito a fundo, tá? Pra ser honesto. Quero trazer um tema aqui. Diga aí. Porque eu terminei recentemente de ler a biografia dele. Nossa. Muito boa, inclusive, recomendo. E na Tesla, durante um período, ele passou por um problema de produção. Porque ele tinha que bater um número X de carros feitos, entregues por mês, e não estava conseguindo. E ele era um cara que vivia muito na fábrica, no chão, ia lá, ver o que podia fazer. E era muito automatizada a fábrica. Só que o ponto de virada dele foi quando ele começou realmente a ir pro chão, ver os processos lá, e na verdade desautomatizar um pouco, até ele validar operacionalmente até onde dava para ir, com, por exemplo, trabalho braçal com o humano, para melhorar ao máximo aquele processo, para tirar qualquer margem de erro que evitasse o atraso da produção, para depois sim automatizar. Massa. E foi aí que ele conseguiu bater a meta dele de carros por mês. Ele desautomatizou para validar tudo que ele precisava, para depois automatizar novamente. Para vocês, como é essa questão da automatização? Desde o início, realmente já dá para busca automatizar ao máximo, faz essa análise realmente do que precisa ser validado ainda operacionalmente. Isso é uma pergunta pessoal, né? Uhum. Realmente para entender como é que funciona esse serviço realmente de automatização da parte de vocês. Esse exemplo é bem interessante, né? Porque, de fato... Eu sei que é uma fábrica e... Não, mas pô, porque, na verdade, a inteligência artificial, ela tá ganhando os caminhos agora, né? Antigamente tinha muito um tabu de medo e tudo. Mas, pegando um cenário, excluindo a inteligência artificial, que às vezes hoje faz um trabalho melhor do que a gente, uma interpretação de um texto melhor do que a gente, a máquina, ela era estritamente para automatizar um processo. E não para enxergar melhorias, e não para saber otimizar. Para pensar. Para pensar, não existe esforço cognitivo, né? Normalmente é estritamente de operação. E é o clichê a se falar, né, cara? Tipo assim, para um ser humano enxergar pontos de melhoria em algum cenário, em algum processo, ele tem que vivenciar o processo. Então, talvez se ele automatizou de fato desde o início, né? Talvez ele não tenha... Não tinha vivenciado ainda. Não tinha aí uma base muito concreta do o que é que precisa disso, o que é que precisa demorar tanto tempo, o que é que dá para otimizar, para depois otimizar, entendeu? Eu já vi até, inclusive, alguns cases, uma filosofia um pouco diferente, mas ao mesmo tempo semelhante, das vezes você querer implantar uma tecnologia logo, contrata uma porrada de software e não sei quantos serviços de tantas áreas, mas você não sabe onde você quer chegar. E depois tem que cancelar tudo. Aí você faz um negócio similar, né? Você dá um passo atrás, faz tudo de novo, para você saber onde você quer chegar, sabe? Então, vem de novo dessa questão da educação, né? Talvez até Elon Musk tenha percebido isso aí depois, no sentido de que a tecnologia não é resposta para tudo toda hora, né? Tem que ter essa filosofia estratégica nesse sentido. Mas hoje, pô, a gente já tem inteligência artificial que vai olhar para um texto e vai fazer um resumo melhor do que a gente. Vai olhar um texto e vai fazer uma explicação melhor do que a gente. Vai criar uma música. Já vi inteligência artificial criando música com rima, poesia, melodia, melhor do que as músicas que a gente tem hoje em dia, né, por exemplo. E isso aí é top também, né, boy? Você que é violeiro, já usou inteligência artificial para criar alguma música? Rapaz, não, viu? Mas já fiz teste aí de quando... precisava de um conselho, eu fiz ali no chat GPT só pra ver o que ele falava. Às vezes ele faz um conselho melhor do que um amigo teu, né? Desorientado. Mas é top, pô, porque cada vez mais hoje, talvez um dia tenha até uma inteligência que o Elon Musk chegue lá e diz assim, bicho, eu tô querendo chegar aqui, mas minha máquina tá fazendo até aqui. E vai ter uma inteligência que vai dizer, talvez seja isso aqui um ponto de melhoria ou não. Isso já existe em código de programação hoje. Eu mesmo, como programador, não que eu programo muito mais hoje, né? Mas já peguei um código, botei no chat GPT e disse para ele melhorar, ou disse para ele explicar. Então aí já tem uma interpretação quase que humana, né, da coisa também, sabe? Já existe visão computacional, eu até falei isso na minha palestra lá do Google RN, que consegue ver uma foto, um vídeo e ficar mostrando qual é a expressão, o semblante de emoção que você tá falando ali, né? De acordo com sua, sei lá, a curvatura da sobrancelha, tonalidade de voz, e aí já vai fazendo a interpretação da sua emoção melhor do que alguém.
Aí isso aí é foda. Isso da inteligência artificial, ele foi até um dos primeiros investidores da OpenIA. Porque na verdade, na época, isso já é antigo, não é recente, é porque estourou recentemente. Mas estava tudo muito centralizado em Larry Page, fundador do Google. Uhum. E ele estava com medo disso porque não queria ficar centralizado em uma empresa só. Então ele começou a investir na OpenAI para que a inteligência artificial fosse aberta, para a partir dela outras empresas fossem criadas. Massa. Para abrir o mercado, realmente. Não ter alguém no controle. Só que aí, depois de um tempo, ele é meio especicista, né? Ele é pró-humanos. Então ele tem muito receio da inteligência artificial. Sim. E aí ele acabou saindo do projeto recentemente porque estava indo para um ramo que ele não estava gostando. Mas ele, durante muito tempo, ele teve receio de... Será que a inteligência artificial vai tomar o lugar dos humanos? Ele queria que, na verdade, ela viesse para somar. Uhum. E não que ela viesse para... Óbvio, ele sabia que ia ter muitas oportunidades de emprego, mas, na verdade, ele queria potencializar. Ele não queria que nós fôssemos... os empregos fossem tomados por robôs. Que a gente fosse substituído, né? De fato. Rapaz, isso é uma polêmica que eu já vi Elon Musk falar também. Que ele fala que, ao mesmo tempo que a inteligência artificial ela é uma mãe que vai otimizar e acelerar muito o nosso avanço, ela é talvez o maior perigo da humanidade. Além, sei lá, posso estar falando uma besteira muito grande. Além de trabalho, além de qualquer conflito entre nações, qualquer coisa assim, ela pode fugir do controle, né? Não, no livro é exatamente isso. Ele fala que ele ficou horrorizado quando ele descobriu a inteligência artificial e descobriu que estava nas mãos da galera do Google. Ele era muito amigo de Larry Page. Eles brigaram por conta disso, porque foi a primeira vez que ele roubou, de fato, um funcionário da empresa do outro. Tinha um cabeça lá, que estava na empresa. Ele roubou o funcionário para a OpenAI, para que conseguisse avançar no outro projeto e diminuir o outro. E o que eu vi também é que, eu não sei, eu quero confirmar com você, mas que o volume de investimento em desenvolvimento de inteligência artificial é estratosfericamente maior do que investimentos em tecnologias para controlar essa inteligência artificial que está sendo criada. Então, muitas vezes, ela entrega o que você está buscando, mas o meio que ela vai utilizar para entregar aquilo que você está buscando, você não consegue controlar. Entendi. Isso aí é interessante porque hoje eu não sei nem muito como mapear isso aí, mas hoje a gente consegue ter tecnologias exorbitantes no custo baixíssimo. Para quem está no usuário final, né? Sim. Mas para quem constrói, às vezes é como você falou, ele sabe lá o quanto de processamento computacional vai ser necessário para arcar com toda essa volumetria de usuários, o processamento de dados. Eu nem imagino, bicho, o quanto deve ter sido custoso o ChatGPT para ser criado. E hoje qualquer um usa literalmente de graça. Pô. Sim. Sabe? E aí tem uma inteligência artificial que faz reconhecimento de emoção, e a outra que você suba um podcast e ela já faz a interpretação do que é dito no podcast e já sugere cortes para você postar. Mudar a linguagem. Para fazer linguagem também, né? Fazer dublagem de línguas para você pegar uma foto e simular como se fosse uma pessoa falando. Que isso aí é top, isso aí vai porra. Eu já soube até de digital influencers que são robôs, mas que eu entrei no Instagram. Viralizada. É uma moça, né? Uma mulher, eu só lembro o nome. Mas, pô, o cara entra um dia e nunca, pô. Pelo menos eu não diria, não. Só que isso aí ao mesmo tempo, e né? É bem polêmico isso aí, porque eu disse que o discurso do empresário é que tá sendo maravilhoso, tipo, o cara que pagou para criar e, enfim, é dele, o produto, que é melhor trabalhar com essa digital influencer que não existe, que é artificial, porque não tem os problemas humanos, né? Total, bicho. Enfim. Total. Eu, ao mesmo tempo que eu me entusiasmo, assim, porque eu amo tecnologia, e dá um frio na barriga, né? Porque, porra, como é que vai ser, né? Essa briga, como é que vai ser os perigos? Porque todo mundo mapeia os benefícios, mas às vezes as consequências negativas... Ficam cegos. Talvez aqui, se a gente parar pra listar, não consiga listar nem 5, sabe? Sabe lá se tem 5 também, mas isso aí é foda. E um pouco dessa questão também, Araújo, da disponibilização de empresas para acelerar isso. Eu vejo que o Google, as clouds de maneira geral, é que eu sou muito fã da Google, né? Mas, tipo assim, já disponibilizam várias tecnologias de inteligência artificial de uma forma para acelerar o crescimento das empresas, sabe? Já usei em alguns projetos meus, interpretador de imagens, interpretador até de escrita humana, que, pô, custava
poucos centavos para você usar, em termos de volumetria. E isso acelera muito o crescimento do mercado. Tanto é que hoje, até segmentos que antigamente eram bem tradicionais, como o agro, hoje o agro, pô, se você for pesquisar, tem maquinário aí que faz uma colheita todinha sem uma intervenção humana nenhuma. Sim. Tem uma câmera que vê as frutas, aí vê qual é que tá maduro, que dá para colher ou não. Faz essa interpretação enquanto a garra já tá colhendo e já joga no trator, que já vai fazer o tratativo. Então, tipo assim, isso aí é loucura, né? Parece ser um pouco de ficção, mas de fato é a realidade hoje. Aí falou do engenheiro de dados, reza a lenda que a próxima profissão é o engenheiro de prompt, né? O cara que vai saber dar os comandos também para as inteligências artificiais. Mas isso aí tem a polêmica grande, né? Eu acho que, inclusive, com os outros desenvolvedores, né? E programadores. Tem uma polêmica. Eu não sei até onde vai substituir programador, pelo menos por agora. Mas que o risco existe, né? Porque eu mesmo já fiz alguns testes com APIs, é só falar assim, ó. Eu fiz muito com o ChatGPT e um outro agora que eu esqueci o nome, mas é voltado para programação. Eu digo, a API, a documentação da API é essa, me faça um código em Python que faz a conexão. E o que antes um programador demorava, sei lá, pelo menos 1 ou 2 horas para fazer, o bicho fez em 15 segundos. Então, de fato, a gente não saber, né, o que é que tá para vir negativo em termos de substituir pessoas, de criar danos morais também, de pegar uma imagem de uma pessoa falsa e botar para ela fazer um comercial, sabe? De fazer golpes. Fazer um vídeo de uma pessoa, teve até uma novela que eu ouvi falar, que passou sobre pegaram uma foto da mulher e gerou como se ela estivesse cometendo um crime. E aí ela foi linchada em público. Foi mesmo, tá sabendo não, isso aí. Tipo, não é real, é uma novela, né? Sim, mas novela, que com certeza pode se tornar realidade. Se tornar realidade. Não deixa que eu vi. Sabendo não. Também. E aí... não, mas tipo, simular como se fosse uma câmera de segurança aqui do C-Hub, uma pessoa entrando e matando outra pessoa, por exemplo, roubando um equipamento ou... Como é que se defende disso? E aí é justamente o investimento em inteligências artificiais para conseguir burlar e controlar e identificar se aquilo realmente é real ou não. Porque a olho humano não tem como identificar. Total. E em educação também. Porque tem gente que não vai saber para onde vai essa questão de inteligência artificial. Tem gente que não vai nem acreditar que isso é possível ainda. Sim. E se vê na rua, de fato, vai achar. Pô, essa pessoa estava falando aquilo, né? Então... essa questão da educação também, bicho, que a gente precisa estar acompanhando, porque não adianta o mercado privado estar avançando em 2x, enquanto o público só acompanha 1x, 1.5x, tá ligado? Isso aí é um tanto quanto polêmico. E eu vejo isso, perdoa, Araújo, mas eu ainda vejo isso até no Brasil, porque em alguns dos clientes e empresas que eu já conversei de fora, da Europa, dos Estados Unidos... Do you speak English? A little bit. Eu vejo que aqui no Brasil, até tecnicamente falando, tem muita gente que não acompanha ainda, sabe? Ainda prefere... Não era para me posicionar assim tão drasticamente, né? Mas não tem o olho aberto para tecnologias em cloud, prefere ter um servidor físico. Tem medo de investir em tecnologia ainda, tem medo de investir em inteligência artificial. Enquanto na Europa a galera já tá no patamar mais, né? Então você vê a hierarquia da educação que vai tendo. Eu morei lá e estava fazendo um mestrado, enquanto eu estava em Direito, na parte constitucional Direito Digital. E lá estava muito LGPD. Lá já estava muito avançada a LGPD, de fato, né? Que é usada como modelo, estava sendo usada como modelo para construir daqui a lei na época. Exatamente. Mas lá estava muito avançado. Lá estava consolidado, inclusive, pela própria União Europeia, né? Não só por países, mas todo o continente. E... é que eu ia fazer um comentário àquela hora, de que você comentou, né? Na faculdade ela não acompanha o mercado. Mas com a inteligência artificial, a gente também não sabe quais vão ser os prejuízos na educação de base, nas escolas. Como isso vai influenciar a cognição e o aprendizado das crianças, jovens, adolescentes, porque hoje em dia vai ser muito mais fácil. Quem vai querer fazer uma redação hoje em dia? Eu, se estivesse no colégio, eu não fazia redação. Tarefa de casa. ChatGPT. Rapaz, eu sigo muito isso de tecnologia no Instagram e já vi vários vídeos, pô, da turma que estuda engenharia de software, por exemplo. Aí o professor tá lá no quadro e passa
faz um desenho, aí, sei lá, vamos supor, escreva um código que vai fazer a interpretação disso aqui, vai fazer esse cálculo para calcular uma área de um prédio, de uma engenharia civil, não sei. Aí o cara vai lá, tira uma foto, bota num site de inteligência artificial, aí ele vai fazer a interpretação da foto, aí pega o texto, bota em outro, soma os dois, aí agora pega esses dois, alimenta esse terceiro que vai criar o código. Em questão de 1 minuto, o bicho fez a tarefa. Que teoricamente o ser humano ia ter que interpretar, ia ter que fazer cada um de cada vez. Aí isso aí é foda, né? Não tem o que fazer, só aceitar. Pois é, a gente tá vivenciando uma lacuna muito grande do futuro, né? Ninguém sabe como é que vai ser o futuro. As coisas estão indo tão rápido, bicho, que é absurdo. Mas e o agora, né? Estamos hoje aqui, início de 2024, hoje dia 9 de janeiro. Quais são as tendências para 2024 no ramo tecnológico que você acredita, nesse ano, né, o atualmente? O que é que você acha que vem forte agora para 2024? Cara, ou continuar já? Eu acho que nesse ano, 2023, eu notei muito avanço tecnológico, assim... de novo, né? Eu não sou nenhuma referência, mas pelo que eu acompanho no LinkedIn, pelo que eu acompanho nas conversas... até empresas pequenas já estão com os olhos mais abertos e mais positivos voltados para a parte de inteligência artificial. Eu acho que o ChatGPT veio para quebrar esse tabu de uma forma muito concreta, sabe? Porque até quem tinha medo antes com o ChatGPT foi a prova concreta que isso funciona. E hoje as empresas, independente do porte, estão com os olhos mais abertos para essa parte de dados. Entrou na moda, né? Na época da minha analítica não estava tão na moda assim, hoje já está. E eu já vejo muitos investimentos na parte de engenharia de dados, na parte de criação de BI e na parte principalmente de machine learning, que é para fazer a predição, né? Então, pegar todos os sistemas, porque hoje uma empresa pequena é composta por N sistemas, tem N diretorias e áreas diferentes, consolidar de fato todos esses dados no data warehouse da vida e a partir daí fazer toda a tratativa para que você possa ter os dados de forma estratégica. E aí, de fato, a partir disso, você cria um dashboard aí para quem, principalmente da área de diretoria, né, sócio, você possa olhar para cada dashboard da área de RH, de atendimento, de tarefa, de gestão de pessoas, comercial, e ter a interpretação estratégica de cada uma dessas empresas ou das áreas em segundos. Eu acho que esse foi a maior valorização e crescimento na área de tecnologia, pelo menos aqui no Brasil, que eu tenho visto. E eu acredito fortemente que uma vez que isso se consolida, os próximos passos é explorar o machine learning, sabe? Inclusive... que é o aprendizado de máquina, né? Aprendizado de máquina, exatamente. É você pegar todo um histórico de dados e com base nesse histórico você saber uma predição futura, sabe? Então vamos supor uma empresa da área da agro, sei lá, vende uma fruta ou alguma matéria assim orgânica. De acordo com o preço do milho, o preço da soja, o preço do dólar... e o quanto eu tenho em estoque, cria um modelo de machine learning que vai falar o quanto eu devo precificar o meu produto. Porque às vezes o dólar está caro, então seu produto carece, mas às vezes seu estoque está muito alto, aí você precisa baixar. E a partir daí o modelo de machine learning vai fazer essa predição melhor do que qualquer diretor, melhor do que qualquer pessoa. Porque o modelo de machine learning ele vai saber de fato quais são as variáveis mais influentes para que aquele preço seja de fato aquele preço, sabe? Para fazer uma projeção, né? Uma projeção, exatamente. Então eu acho que para mim essa é a maior tendência. E, inclusive, né, já dando aqui o meu merchan, é o que a gente tem feito bastante aqui na Bianalytics, sabe? Nesse ano 2023, algumas boas empresas entraram pra gente, nós tivemos alguns bons cases, tanto é que a gente investiu muito nessa área de machine learning. Mas ainda há muito a se explorar nessa parte de dados, sabe? Tem ferramentas que estão crescendo e estão se tornando mais commodities. Por exemplo, hoje tem mais gente que entende de Power BI, então a tendência é que cada vez mais todo mundo seja naquela cultura data-driven, né? E ferramentas de ETL hoje que não necessariamente precisa ter um conhecimento tão técnico. O Pentaho é uma ferramenta que você pode conectar via API com o seu CRM, e aí você linka também com o seu sistema de gestor de tarefas, né, de projetos. Um ClickUp da vida. Um ClickUp. E a partir daí você pode extrair os dados e tentar construir um dashboardzinho, um MVP, para calcular a lucratividade de cada cliente seu, de acordo com a hora que ele usa por mês e a quantidade, o valor, né, monetário que ele paga mensalmente. Qual é a complexidade desse projeto? O cliente está em busca desse serviço, fechou com vocês. Existe um onboarding, onde vocês vão colher as informações, começar a implementar, enfim, a fazer o produto de vocês. Qual é a complexidade? O cliente entrou, até isso está 100% no ar.
Isso é um tanto quanto relativo, dependendo da volumetria de dados e a forma de integração, mas eu diria que é uma complexidade alta, tá? Se você for fazer assim em boa prática... Eu acredito que seja alto, porque é a minha pergunta, realmente. Não sei. Eu queria ter Dá para quebrar um galho para você fazer isso aí de uma forma é um negócio diária. contínuo, né? Quando vocês entram, a empresa está numa situação, aí você vai começar a implementar, vai começar a enxergar coisas que não enxergava antes, aí surgem novas demandas. Exatamente. Você falou até que eu ia comentar, porque normalmente para fazer um MVPzinho desse quebra-galho, você faz quando você vai fazer uma análise específica, mas se você tiver que ter um acompanhamento contínuo e que envolve várias pessoas, aí você tem que ter toda a pipeline consolidada, desde a extração, tratamento, até a alimentação do dashboard, e isso com as boas práticas, porque para uma empresa que é pequena, vamos por a gente, né, que tem, 30 pessoas, a volumetria de dados não precisa ter um processamento muito robusto, mas para uma empresa que tem 2.000 colaboradores, não dá para fazer aí usando uma ferramenta simples, né, para quebrar um galho, usando o Excel para intermediar. Mas cada vez mais essas plataformas, esses softwares de ETL, eles vão pegando esse mercado um pouco mais simples, que não tem dinheiro para investir numa solução robusta, mas também já querem enraizar essa cultura data-driven, né? E aí o Pentaho, o Power BI e o Looker Studio, por exemplo, eles vêm aí para pegar as pequenas empresas. Eu acho que essa é uma grande tendência também, sabe, Araújo? E vocês hoje em dia, como é que funciona nesse processo de captação? Qual é o maior canal de aquisição de vocês? Hoje, com muito orgulho, eu posso falar que a gente já tem um certo nível de autoridade no Google. Então, boa parte das empresas que nos procuram, eles nos acham pelo Google. Pesquisa... Orgânica ou paga? Os dois. Vocês fazem tráfego pago, então? Fazemos, investimos bastante, porque tem muito retorno, mas a gente consegue mapear, né, do que é que veio de orgânico, do que é que veio de pago também. E, de longe, hoje é nosso maior canal de aquisição. Obviamente, tem algumas parcerias, tem indicação. Sempre vai ser forte. Sempre vai ser forte. Mas, porra, já chegou empresas... Nossos maiores clientes hoje, tipo, por exemplo, deixa eu dizer aqui alguns bons nomes, né? A Gafisa, a Mafre, a Stock Car, todas vieram pelo Google. Vocês captam nível Brasil, então? Nível Brasil. Majoritariamente, nossos clientes hoje estão concentrados... Eu não vou atrelar, não gosto de atrelar a região, mas na Sudeste, assim... E hoje a gente foca mais em corporações que têm um certo volume mínimo de dados e de budget também, sabe? Para fazer esse tipo de investimento. Mas vocês têm uma equipe interna ou alguma agência parceira? Interna. Inclusive é Daniel, né, meu sócio. Hoje eu toco muito a parte de tecnologia e a parte de vendas lá na BI. E Daniel, ele toca a parte de operação e de marketing. Legal. Então, muito do mérito aí de entrar esses clientes é de Daniel. E temos um terceiro sócio, né, que entrou posterior na BI Analytics, que é Gustavo. Gustavo, ele é nosso diretor da área de projetos e de sucesso do cliente. Nossa. E você falou dos cases de vocês. E eu acho que seria bacana, se puder trazer, não precisa trazer nomes, mas se sim também. É um caso prático até para a audiência entender como funciona, o potencial resultado que pode ser gerado. Às vezes uma coisa bem drástica assim, que vocês solucionaram e trouxe um retorno bem interessante, né, a longo prazo para a empresa. Massa. O cliente queria isso, aconteceu isso, o resultado foi esse. Eu tenho dois bem legais para trazer, acho que são dos meus favoritos, assim. O primeiro foi em ordem cronológica, né? Foi o da Ali Combustíveis, foi um cliente que entrou conosco faz mais de 3 anos. E, em resumo, né? Resumindo aqui em poucos segundos, nós estávamos fazendo uma análise da área comercial deles e a partir daí a gente chegou que alguns dos caminhões que fazia a entrega dos combustíveis entre os postos ao longo do Brasil não iam com 100% da capacidade preenchida. Ou seja, tinha uma margenzinha para botar mais gasolina, né? Para distribuir para outros postos. Isso. Aí, por exemplo, vamos supor, entre um trajeto A para B, aí um caminhão ia com 80% da sua capacidade preenchida, ia 20% dele vazio. Então a gente mapeou todos os postos de gasolina que existiam entre A e B, preencheu esses 20% que antigamente ia ocioso e começou a oferecer esses 20% para esses postos que estavam entre A e B.
Então foi uma relação bem de ganha, 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 porque a Benali ganhou porque participou do projeto. A Ali ganhou porque passou a vender mais combustíveis, sem ter custo a mais, porque o trajeto, o frete já estava pago. E também os postos entre A e B, que não iam comprar mais nada, mais acessível, porque o frete também já estava pago. Então isso foi um case gigantesco pra gente, deu um resultado em número absoluto bem considerável, tá? Top. E, porra, foi quando a gente realmente viu que qualquer margenzinha, assim, principalmente na área de logística, distribuição, que é um grande case nosso, tem muito resultado, né? Em valor absoluto também. E um outro legal que foi recente foi com a Fibrasil. Eu fiz até uma gravação com o Robson da Fibrasil aqui. A gente já tem um clima de amizade, adoro ele. E ele estava querendo fazer um modelo de machine learning para fazer a predição de distribuição da fibra óptica a nível nacional, né? Para a Fibrasil. A Fibrasil é uma distribuidora de fibra óptica. A fibra óptica possui uma matéria-prima física. Ela tem uma capacidade produtiva máxima para uma determinada região. E ela fica naquelas caixinhas que o termo técnico, se eu não me engano, é CTO. Então, quando topa aquela capacidade produtiva, toda aquela região ali não pode mais comprar, não pode mais vender. Então, a Fibrasil deixava de vender quando topava. Fora os custos a mais, né? De ter que fazer uma manutenção de última hora, levar um rapaz para fazer a manutenção, se talvez tivesse a necessidade de comprar mais fibra em estoque. Então, a gente construiu, dentro de um período de 2 meses, um modelo de machine learning com 95% de acurácia para fazer toda a classificação de quais eram as caixas. Seria a assertividade, né? Isso. De quais caixas precisariam de uma manutenção para fazer um aditivo da capacidade produtiva dentro de um intervalo de tempo. Então isso foi ótimo, porque o que antes ele tinha que meio que esperar, né, grosseiramente falando, esperar topar, ele já sabia, pô, isso aqui tá perto de topar a capacidade produtiva, a probabilidade daqui de topar é daqui a tantos dias, já vou encaminhar aqui um rapaz para fazer manutenção, para comprar mais estoque. Para aumentar. E aí já reduz custo e mitiga aquela dor de perder venda por falta de capacidade produtiva da fibra óptica, sabe? E aí foi em 2 meses, a gente recebeu também uma premiação. Na época recebemos um convite para apresentar esse case lá no evento do Open Innovation Week, lá no Rio de Janeiro. Então foi um case de machine learning também bem bacana nosso. Muito foda. Teria um terceiro, só para pedir música? Deixa eu ver um bom... Cara, eu vou trazer uma outra vertente, né? Eu falei de machine learning, falei de BI. Eu vou trazer agora da área de cloud, de engenharia de dados. Nossa. A gente tinha um projeto de outsourcing com uma empresa distribuidora de gás lá de São Paulo chamado Chama, que é similar a um iFood, né? Só que de gás. E eles tinham um custo de infraestrutura em cloud na Azure, que é o da Microsoft, bem relevante. E eles estavam sofrendo muito com rotatividade de desenvolvedores. Então, o desenvolvedor implementava um módulo A e saía para outra empresa. Aí depois o outro pegava B e saía. E aí, gestão de informação sofrida, boas práticas sofrida, documentação sofrida. Então, eles terceirizaram essa parte de engenharia conosco. O projeto durou 1 ano. E dentro de um período de 1 ano, com toda a nossa expertise, né, de cloud, a gente conseguiu otimizar processos, consolidou pipelines, fez a documentação de todos os processos, fora o aumento de velocidade de vazão, né, das demandas, das tarefas. Então, a partir dessas boas práticas, né, de maneira geral, a gente conseguiu reduzir só em custo de cloud, mais de 100 mil reais, sabe? Caramba. Então, isso é só de otimização, pô. É a mesma coisa. Ano. Então, né, falando da perspectiva de agência, é como se você conseguisse a mesma quantidade de leads, só que com 100 mil de redução, né, vamos supor, né. Os nossos projetos, eles são sempre customizados, sabe? Então, a gente cria um cronograma personalizado de acordo com a dor e a necessidade do nosso cliente, e a gente faz o que é necessário para o cenário dele, mas sempre focando em 3 principais pilares: redução de custo, aumento de vendas e aumento de produtividade. Todos os nossos projetos de dados fazem isso. Então, se você for ver, né, a Ali teve aumento de vendas, aumento de produtividade. A questão da Fibrasil teve aumento de produtividade e redução de custo. E o da Chama, redução de custo. Então, tudo isso a gente mensura e hoje nós já somamos mais de 120 milhões de reais em resultados dos nossos projetos. Caramba. E você, Cláudio? Estranho falar Cláudio, né? Um Claudinho. Mas, você, Cláudio, o que é que você está gostando de
estudar ou aprender no momento. Porque a gente sabe que essas vocações são muito do período que você está passando dentro da empresa. Não, eu preciso estudar isso no momento, estou precisando entender sobre aquilo no momento. Você, pessoalmente, né? O que é que você está gostando mais de aprender? Olha, no início da empresa, eu estava no início, né, da empresa, eu estava querendo muito me capacitar na área técnica, porque eu já estava um pouco enferrujado, então eu fiz muita certificação online, programação, estudo de clouds, como eu falei. Aí depois eu comecei a tratar de alguns projetos, então teve a necessidade de eu me capacitar muito na área de gestão de projetos, que particularmente é uma das minhas favoritas. Eu sou apaixonado, estudo muito por prazer mesmo, acompanho blogs, cursos. Já 3 certificações também. E hoje, recentemente, eu tive que fazer aí essa migração para a área comercial e de vendas da BI. Então, eu tenho lido bastante sobre comercial mesmo. Boa prática, pitch, oratória. Putz, eu adoro oratória, bicho. Adoro estudar oratória. Adoro estudar o comportamento humano, como você saber se comunicar, como você saber gerar, de fato, uma conexão genuína, sabe, numa conversa. Eu acho que a gente vai aprendendo isso desde a escola, né? Na verdade, na escola você já vai aprendendo a como fazer novas amizades, a como você, de fato, ganhar o respeito dentro de um grupo. E hoje eu tenho explorado bastante isso, li muito livro de comunicação. O meu favorito é aquele clichê, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Sim. Já li 2 vezes esse livro. Tem outro também que fala de o poder invisível da influência, que ele fala o quão mais é importante você não só se capacitar, mas mudar até as pessoas ao seu redor, porque às vezes a influência externa é mais influente do que o que você mais quer também, do que você quer implantar em você. Isso é mais clichê, mas é muito real isso aí. É ambiente, né? Resumindo. Ele fala até um exemplo lá nos Estados Unidos, em 1950, eu acho, do presidente Roosevelt, que ele estava fazendo como se fosse uma distribuição de dinheiro para as famílias mais pobres dos Estados Unidos, só que não estava dando resultado, que a galera estava gastando com coisas fúteis, com droga, com bebida. E quando ele fez um remanejamento da turma mais humilde para bairros mais classe média, a influência externa fez com que todo mundo se comportasse de uma forma melhor, entendeu? Então, tipo assim, às vezes aqui no Brasil você... Não eu, né? Mas, tipo assim, a gente vê gente furando o sinal vermelho, jogando lixo na rua. Mas será que esse cara for pra Europa, ele vai ter coragem de fazer isso? Não, né? Porque ninguém tá fazendo. E aí ele vai ser chamando a atenção, né? Então, enfim, insight desse livro também. E recentemente, eu ganhei num sorteio da CDL, por coincidência, um curso da Vox. Foi um sorteio? Foi. Não foi o curso completo, né? Foi uma imersão. Foi tipo uma imersão lá. Tem até um nome, acho que é Intensivox o nome. E, bicho, me surpreendeu, tá ligado? Eu acho que eu tenho um laboratório, eu até acho que eu me comunico muito bem, mas lá eu levei uma surra que eu achei top. E você é obrigado a ir lá, subir no palco, falar, não tem como engessar nada. É tipo assim, você vai falar sobre isso, suba lá. Sim. O tempo que você tem pra bolar a sua fala é o tempo de sair da cadeira e ir pro palco, né? Então, tipo assim, hoje, respondendo sua pergunta de maneira geral, o meu foco é estudar e me aprimorar na parte de comunicação, oratória, relacionamento e, obviamente, né, algo sempre constante na estratégia da empresa, da Bianalib como um todo, planejamento de OKRs, planejamento na parte do que é que a gente tem como objetivo 2024. E, inclusive, né, só dando aí uma curiosidade, essa premiação que a gente teve da Senhor para Startups foi numa discussão que a gente teve no planejamento 2023. A gente quer ser autoridade nacional na área de dados nacionalmente falando. O que é que vai classificar a gente? Aí a gente lembrou que a gente já tinha tentado lá o Senhor para Startups com 2 anos de empresa. E hoje, com muito orgulho, a gente conseguiu, né, ficar lá top 5. Então, de fato, estrategicamente foi uma decisão bem assertiva, né? Porque a gente conseguiu mensurar nossa relevância e ainda conseguimos uma certa mídia por causa disso. E quem aproveitou antes do top 100, né? Como? Aproveitou. Agora o preço de 2024 vai ser reajustado, né? Pois ainda tem tempo, né? Dá pra fechar ainda. Tem tempo. Pois Quer dizer, não, nós estamos hoje, dia 9 de janeiro, né? Não, mas muito massa. E é bem legal ver a sua transformação, né? E a da Bianalib também. Vocês estão hoje com quantos anos? Estamos com 6 anos e, se eu não me engano, com 23 pessoas, 23 colaboradores no time. Todos aqui em Natal?
Não, acho que um terço deve ser daqui de Natal, aí tem uma turma no Ceará, uma turma no Espírito Santo, uma turma no Rio, Minas. Hoje a nossa filosofia ela é mais home office mesmo, sabe? Sim. Mas para quem tá aqui em Natal, né? A gente segunda-feira normalmente vai os sócios pra sala e quarta-feira vai a turma toda. A gente vai lá, conversa uma lorota, humaniza, né, também. Sim. E uma vez ao ano, pelo menos, a gente faz também uma confraternização presencial aqui em Natal. Aí traz a turma toda do Brasil pra cá, aluga uma casa de praia. Nesse ano foi lá em Búzios. Aí ajuda aí um churrasquinho, uma cervejinha para que a gente possa criar um clima além do corporativo, né? Porque no final de tudo nós somos pessoas, então essa relação humana é muito necessária para criar um vínculo mais íntimo entre os colaboradores da gente também. Com certeza. A Expedição Ártica aconteceu ano passado. Amanhã a gente vai para São Miguel fazer esse momento aí com a nossa equipe, vai ser bem legal. E com certeza é muito importante para gerar cultura, né? Criar cultura, apesar de, com certeza, no home office, vocês devem ter suas dinâmicas ali para tentar criar isso, mas presencial é realmente legal, porque é onde as pessoas realmente se sentem compartilham do calor humano, né? E conseguem compartilhar e criar mais conexões. Pois é, cara, eu até sinto isso às vezes falta com alguns clientes meus, porque a grande parte é de fora, né, daqui do estado. Mas quando eu fui para São Paulo agora recentemente, eu relembrei o quão bom é você de fato estar ali no seu cliente e trocar uma piada e já pensar em, sei lá, em próximas oportunidades, marcar um almoço. Aí eu tava lá no almoço com a turma da Mafre, que inclusive foi extremamente solícito comigo. Eu conheci o prédio da Mafre lá, um prédio gigantesco. De não sei quantos andares, não sei quantos metros quadrados por andar, só deles. Aí a gente marcou um almoço bem formal lá, e só falar, e eu vou manter a postura aqui, sem falar brincadeira nem nada, e foi soltando. No final do almoço, aí os caras falaram assim: pô, Cláudio, se eu soubesse que você gostava de tomar uma cervejinha, eu tinha lhe chamado pra ir pra um bar, pra um happy hour, e não pra almoçar aqui no hotel. Eu digo, pois é, bicho, porque às vezes é a relação humana, né, que cria o vínculo. O corporativo consegue, claro, mas a relação humana que de fato enraiza na essência, sim, né? Sim. Pois é. Perfeito. E eu acho que a gente tá quase chegando aqui de frente com a Avalanche. De frente com a Avalanche, bugou até tudo aqui, a televisão. Mas é muito massa ver empresas, né, aqui do nosso estado, aqui de Natal, mais especificamente, gerando transformação por todo o Brasil. E tá sendo um grande prazer ter você aqui. Talvez próximo ano, se tiver tempo na sua agenda, a gente vai querer receber você para conversar sobre as novas tecnologias também e o que vocês estão fazendo, porque o nosso foco aqui justamente é gerar transformação e conhecimento, disseminando e mostrando o que a gente tem de bom aqui no nosso estado para todo mundo, né? Então, muitas vezes ficam deixadas de lado e as empresas de fora valorizam as daqui e as daqui não valorizam o que tem aqui. E isso é fundamental e é isso que a gente está buscando gerar aqui no nosso Vivendo no Ártico. Excelente. E inclusive, é muito legal a gente estreitar os laços, né, das empresas aqui no Natal, principalmente. Hoje, eu particularmente faço parte da CDL, que é uma forma de considerar e conhecer também as empresas até mais tradicionais, né, daqui de Natal. Você é diretor, né, lá, diretor? Não, eu tô como coordenador, na verdade. O diretor é meu querido Miguel, lá da B2Bit. E aí tem o Parque Metrópole também, agora a Giga tá fazendo essa questão de C-Hub, né, que já tá criando uma comunidade. Então, pô, isso é top. C-Hub tem 4 unidades já aqui em Natal. Já é manda-chuva aqui, já ele aqui. Mas isso é top, Thiago. A gente tem que realmente criar mais vínculos, né? Cada um trocar cada vez mais figurinhas, porque muitas vezes a dor que um passa hoje, o outro já passou ontem, então é importantíssimo mesmo. E de frente para Avalanche, bate bola rápido de pergunta e resposta com coisas que transformaram a sua vida, geraram algum insight ou assim, algum momento, né? Primeiro delas, o empreendedor, empresariar. Empreendedor ou empreendedora. Né? Empresário ou empresária. O empresário que você se inspira na história, o que você admira. Cara, deixa eu pensar, acho que a nível mundo, assim, né, eu me inspiro muito em Larry Page,
Como eu falei, eu sou fãzaço da Google. E quando eu era pequeno, tecnologia, acho que a primeira figura assim conhecida que eu li sobre foi ele. Com um certo nível de polêmica aqui, vocês vão tirar onda comigo, mas Steve Jobs. Os meninos vão brincar porque tá eu não. Com um Galaxy no braço. Só Samsung aqui, pô. E o cara fala Steve Jobs. Rapaz, eu não sou muito fã da Apple, né? Nesse sentido, porque acaba que eu tenho uma história mais romantizada aí com a Samsung. Mas Steve Jobs, eu já li a biografia dele, eu acho ele top. Ele tinha suas polêmicas, né? Ele teve suas. Ou ele era amado ou era odiado lá na Apple. Uma música bem Não, mas ele foi coerente porque ele está usando o Android, né? E Mas Page, né? a vida acontece, né? Mas até aí, esses dois são mais a nível nacional, ou internacional, que eu digo. Mas eu acho que a nível nacional, assim, que eu já conversei poucas vezes, mas eu admiro desde a faculdade. Eu acho que é Gleidson, da ESIG, que é daqui de Natal, né? Sim, sim. No meu primeiro semestre da faculdade, eu soube quem era a ESIG. Soube da história de Gleidson, acho que foi até por um professor. E eu disse, caralho, esse bicho ele era programador. Fez aí, não sei se era mestrado, sei lá, o sistema do CIGAI, foi crescendo gradativamente. E hoje já é uma referência a nível nacional. E ele estudou na mesma faculdade que eu, pô. Então, acho que isso gerou esse vínculo um pouco humano, que a partir daí eu comecei a gostar muito, né, de acompanhar esse. Estagiei e trabalhei lá. Foi meu primeiro emprego, inclusive. Como programador lá, trabalhando com Java. E hoje, já conversei com ele aqui algumas vezes, né, mas ao longo das oportunidades vou me estreitando aí com ele também. Um livro pra você indicar aí pra galera de casa. Sem sombra de dúvidas, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu encho o saco da minha irmã pra ler toda hora. Eu acho que esse é o livro mais indicado aqui. Esse é o livro base, todo mundo tem que ler. Mas tivesse que dizer outro, né? Já que muita gente tá indicando esse. Tivesse que dizer outro. Eu não vou falar o poder invisível da influência, porque é o mesmo tópico, tá? Mas então, acho que outro que me marcou bastante, tem dois, na verdade. Vou soltar dois, tá? Tenho conhecido também o Scrum, a arte de fazer o dobro na metade do tempo. Eu acho que isso, para quem é improdutivo, faz uma virada de chave gigantesca, porque você consegue melhorar sua produtividade em qualquer coisa, vida pessoal e profissional. E um que me marcou muito também, principalmente como empreendedor, tá? Se eu não me engano, foi até Lucas Mega que me emprestou o livro. Um abraço aí, Meguinha. É O Lado Difícil das Situações Difíceis. É um livro de um empreendedor que faliu 2 empresas, teve que demitir, acho que, não lembro agora, acho que era tipo 100 pessoas numa lapada assim, que tinha um pouco tempo de contratação. E ele viveu um caos de novela assim, de fundo do poço, e mesmo assim não entrou em depressão e nem jogou a toalha. Tentou lá, continuou e hoje cresceu e não só tem uma empresa de sucesso, como escreveu um livro que inspira outros empreendedores assim como eu, né? Porque acho que todo mundo aqui como empreendedor já passou um estresse que de se olhar no espelho e falar, rapaz, eu sou muito trouxa de estar empreendendo aqui, essa dor de cabeça, esse estresse, não sei o quê. Mas toda vez eu lembro desse livro e eu vejo que se ele conseguiu, né? Eu tenho que conseguir também. E pra finalizar, um filme, ou série, ou documentário. Aí vai fugir um pouco da minha linha meu corporativa, né, que eu tava fazendo aqui. Mas o último convidado indicou Jogos Vorazes, pô. Porque tinha realmente, né, na questão de liderança, enfim, ele que explicou, mas faz sentido. Faz sentido mesmo. Rapaz, eu sou muito besta, tá? Eu adoro mais série de comédia, mas eu acho que em termos de coerência com o que a gente conversou hoje aqui, que eu falei que eu gosto, é uma chamada Mindhunter. Essa é foda. Eu sou Foi até apaixonado. cancelada, né, Plano? Infelizmente, eu fiquei muito triste quando eu soube. Eu assisti a primeira temporada. Só dando uma palhinha pra quem tá em casa, né? Mindhunter é uma série que é encenada, mas é baseada 100% em fatos reais de como foi criado o sistema, acho que é do FBI, né? Pra fazer o mapeamento e o estudo de serial killers nos Estados Unidos. Qual era o padrão comportamental que esses serial killers tinham. Então, tipo assim, tem toda essa filosofia de estudo humano, de comunicação, como você se comunicar com um serial killer, né? Que deve ser um tanto quanto
Aterrorizante. E eu estudo comportamento, como ele fala, como ele age, quais são os padrões. E eu adoro essa parte comportamental, como eu falei, né? Adoro estudar as pessoas assim, né? Então acho que teve muita sinergia comigo e eu adorei essa série, bicho. Fiquei muito triste quando quando eu soube que não ia renovar a terceira temporada. E recomendo demais pra quem gosta de estudar o comportamento humano, quem faz psicologia aí. Todo mundo que faz psicologia chega. Você já viu essa série aqui? Mas é isso, Thiago. É isso. Estamos chegando no final e nesse momento a gente deixa, né? Para se você quiser mandar uma última mensagem aí para quem está nos ouvindo, quem quiser te encontrar, ver o trabalho lá que vocês estão fazendo, como é que pode chegar. Esse é o seu momento. Fazer um merchanzinho, né? Bom, pessoal, eu agradeço aí o convite de Araújo e de Thiago. Para quem não me conhece, né, eu acredito que eu nem me apresentei no início, mas eu me chamo Cláudio Lima, hoje eu sou sócio fundador da Bianalytic. Trabalho muito com a parte de integração de dados, engenharia de dados, a parte BI e inteligência artificial, né? De fato, todas as vertentes relacionadas à área de dados. Temos grandes clientes. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Bianalytic, quem são nossos clientes, quais são os nossos cases, ou até mesmo de mim, né? Como eu trabalho, quem é Cláudio. Todas as minhas redes sociais é Cláudio Lima B1. Então, o Instagram é Cláudio Lima B1, o LinkedIn é Cláudio Lima B1, B de bola, né? E convido a todos a me seguirem para a gente possa trocar uma figurinha. Eu adoro conversar com gente do ramo, quem está começando, quem já tem mais experiência. E está começando, eu passo minha experiência, quem já tem mais experiência, eu pego a experiência do mais experiente. Né? Inclusive, lá na palestra do GoRN, uma turma chegou lá para mim e perguntou, pô, Cláudio, como é que eu faço isso? O que é que eu estudo? Como é que eu posso fazer? E a gente vai se ajudando, né? Do mesmo jeito que muitas pessoas já me ajudaram, eu gosto de ajudar também quem quer. Perfeito. Até porque essas pessoas podem virar parceiros seus, depois entrar na Bianalytic, por exemplo. E é muito bom ter mais pessoas capacitadas nesse mesmo ritmo, né? Nesse mesmo norte. Com certeza, com certeza. Perfeito. Pois obrigado a vocês que ficaram aqui até agora e próxima semana estaremos aqui novamente, terça-feira às 19 horas. Valeu.